Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 23 do mês de abril de 2016. Glória a Deus. Vamos buscar a face do nosso Deus em oração, para que Deus venha conceder a sua graça, a sua misericórdia a cada um de nós. A você que pode dobrar os seus joelhos, dobre os teus joelhos agora na presença de Deus, para que Deus possa estender a sua mão poderosa, fazer o impossível na tua vida, para que Deus possa aliviar o teu fardo pesado, para que Deus possa conceder o seu favor a ti e libertar a tua alma da aflição, desta depressão, desta enfermidade. Buscamos a face de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória, glória a Deus. Santo e eterno Deus, aqui estamos nós de joelhos na Tua presença, Senhor, a buscar a Tua face, ó Deus, em oração. Senhor, nós viemos a Ti, Senhor, porque precisamos de Ti, porque dependemos do Senhor. Ó Deus da glória, santo é Teu nome, Senhor. Toma estas vidas em Tuas mãos, Pai, os que estão sobrecarregados, os que estão cansados, meu Deus, oprimidos, enfermos, doentes, desenganados pela medicina, os que estão desempregados, os que estão em vícios das drogas, os que estão enlutados, ó Deus, sofrendo, Pai, angústias, dores insuportáveis. Que o Senhor, meu Deus, venha operar nesta hora, Pai. Liberta, Senhor Deus, da enfermidade, liberta da dor, Senhor, da angústia, da aflição, segundo a Tua vontade. Entra, Senhor, com providência nestas vidas, conforme a Tua vontade, Senhor Deus poderoso. Que o Senhor venha refrigerar estas almas, a dar, Senhor, a paz que esta vida precisa, Senhor, que não encontra a paz neste mundo, mas encontra a paz em Ti, ó Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, que em Ti confiam, ó Deus. Senhor, só Tu podes libertar esta vida da aflição, só o Senhor pode transformar esta pessoa como transformou a água em vinho. Só o Senhor pode levar as águas do batismo. Só o Senhor pode libertar esta pessoa destes vícios, Senhor. Assim nós Te pedimos, Pai, nesta oração, que o Senhor venha com o Teu poder, Pai, com a Tua graça, e fortalecer também os que estão fracos na fé, os que estão cambaleando, Senhor, trôpegos os seus joelhos, com as suas mãos, os seus joelhos desconjuntados, com as suas mãos fracas, mas é o Senhor quem fortalece o que está fraco. Os que esperam em Ti, Senhor Deus, renovarão as forças como a águia. Ó Deus, renova as forças de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus trouxe a sua palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 5. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 5. Se você abrir no prefácio da Bíblia Sagrada, ali está mais fácil para você localizar o livro de Samuel. Você acha todos os livros ali do Velho Testamento. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 5. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo de Deus. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom.
Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom, pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas, e Asdod e os seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus, do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: que faremos nós da arca de Deus, do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para mim a arca do Deus de Israel, para me matarem a mim e a meu povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a mim nem ao meu povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Os filisteus tomaram a arca do povo de Deus. Tudo sucedeu porque Eli, o sacerdote, não corrigiu seus filhos Hofni e Finéias. Deu lugar para o diabo. Então, logo aí à frente, no capítulo 5 do profeta Samuel, a arca é tomada. Depois que foram mortos os filhos do sacerdote Eli, morreu toda a família, morreu Hofni e Finéias, morreram as suas mulheres, e também o sacerdote Eli morreu. E aqui diz no versículo 21 do capítulo 4, e clamou e chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Deus, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Então levaram a arca de Deus para a terra dos filisteus. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram para a casa do seu Deus, o seu Deus que se chama Dagom. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod, e tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom, como se Deus fosse qualquer coisa. A arca de Deus representava o Deus vivo, a arca do concerto, onde estava a vara de Araão que floresceu, as duas tábuas da lei de Deus e o maná, a maravilha que Deus fez no deserto. A arca representava a presença de Deus. E puseram a arca de Deus junto com a imagem de Dagom, o Deus dos filisteus, querendo colocar como se a arca fosse um Deus qualquer como o Deus Dagom,
diminuindo o poder de Deus. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Caído com o rosto em terra estava Dagom, essa imagem de escultura, que era um deus para os filisteus, e que o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas aos Coríntios que os ídolos nada mais são do que demônios. Qualquer imagem de escultura que você vê, nada mais é do que demônio. Porque as pessoas que morrem jamais tornarão a subir. Não existe santos mortos, existe santos vivos, que são os servos e as servas de Deus. Os santos vivos, servos de Deus e servas de Deus. Mas depois que morrem, acabou. Os mortos não podem subir. Depois que morrem, não tem mais parte com esse mundo. E estavam querendo comparar Deus com Dagom. E esse ídolo Dagom, este gesso, veio a cair. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Somente o tronco ficou a Dagom. Foi cortada a sua cabeça e foram cortadas as suas mãos. Mãos que não apalpam, olhos que vê, aliás, tem olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem, e tem mãos mas não apalpam. E caiu diante da presença de Deus, que era representada pela arca, a arca do concerto. Assim havia caído Dagom. Assim os filisteus viram o poder de Deus e viram que estava brincando com o Deus errado. Viram que estava brincando com o Deus santo, comparando Deus com Dagom, o Deus criador, o Deus todo-poderoso, o Deus de Israel. Assim Dagom caiu diante da arca do Senhor. O que Deus quer nos ensinar por esta palavra, meus irmãos, é que a vida espiritual não podemos levar de qualquer maneira. Ou trazemos juízo sobre nós, ou traremos graça sobre nossas vidas. Os filisteus não estavam preparados, não eram circuncidados, não era povo de Israel, sequestraram a arca de Deus. Deus tinha os filisteus como inimigos. E eles queriam que Deus favorecesse eles. Eles queriam que Deus pelejasse em favor deles. E foi ao contrário. Porque eles não eram circuncidados, porque eles não faziam parte do povo de Israel e eram inimigos do Deus vivo, inimigos de Israel. Meus irmãos, talvez você esteja com a sua vida também e pode estar levando de qualquer jeito a sua vida espiritual. Pode estar com a sua vida encurvada, como uma mulher encurvada na sinagoga, que mesmo indo para a igreja, mesmo indo para o templo, aquela mulher encurvada estava há 18 anos. 18 anos encurvada com um espírito de enfermidade. Talvez a sua vida pode estar como Dagom. Você pode ter caído diante da presença de Deus. Sabe por que você caiu? Porque você não reverenciou a Deus. Porque você tratou Deus como se fosse qualquer Deus. Você comparou Deus como se fosse um Deus qualquer. Como comparar os filisteus Dagom. Comparar o Dagom com Deus vivo. E talvez você esteja comparando Deus como se fosse um Deus qualquer. Você não está reverenciando a Deus. Você não está servindo a Deus de todo o seu coração. Você vai na casa de Deus por interesse, porque você quer alguma coisa, porque você quer o teu namorado de volta, porque você quer alguma coisa material, a cura de uma doença. Mas você não quer Deus como teu Deus. Você não quer que Ele reine sobre a tua vida. Você quer, como o povo de Israel, que pediram um rei. Não queriam a presença de Deus, queriam que levantasse um rei. Logo à frente você vê que levantaram a Saul como rei. E você não quer Deus na tua vida como um Deus.
Por isso você está caído e caída, a sua vida espiritual é vazia. Dagon caiu diante da arca de Deus. Meus irmãos, não brinque com Deus. A presença de Deus, ela pode trazer vida quando levamos com seriedade a sua presença, mas também ela pode gerar a morte espiritual. Logo à frente você vai ver que Dagon caiu. E depois você vê logo à frente que eles foram feridos com hemorroidas nas suas partes secretas. Foram feridos com hemorroidas porque brincaram com a presença de Deus. Não brinque com a presença de Deus. Leve a sério a tua vida espiritual. Essa palavra Deus tem dado para chacoalhar a tua vida espiritual. Talvez você esteja vivendo como uma pessoa morna. Jesus diz em Apocalipse que quem deras fosse quente ou frio, mas como tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não quero ouvir essas palavras do Senhor Jesus. Meus irmãos, a vida espiritual é muito séria. Eles levaram a arca de Deus, tomaram, como se fossem de qualquer jeito, como se fosse qualquer Deus. Eles acharam que era isso. Achavam que era uma coisa comum, tanto é que colocou junto aos deuses dele. Talvez você tenha servido a Deus e tenha servido a mamão, a riqueza, ao dinheiro. Você está na casa de Deus, um pé no barco, um pé na casa de Deus e outro pé no mundo. Ora você vai na igreja, ora você vai para o bar, ora você vai para a igreja, ora você vai por caminhos tortuosos, ora você está na casa de Deus, ora você está navegando pela internet, procurando lugares de trevas para a tua vida. Você acha que Deus vai se curvar diante do homem? Você acha que Deus vai ser humilhado diante do homem? Dagon foi. Dagon foi humilhado diante de Deus. Foi humilhado diante de Deus. Caiu com o rosto em terra. Foi cortada a sua cabeça e cortadas as suas mãos. Caiu com o rosto em terra diante da arca de Deus. A palavra de Deus diz que o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá para aqueles que praticam a iniquidade. Considerai a bondade do Senhor para os que estão de pé, e a severidade do Senhor para aqueles que caíram. Deus é juízo, Deus é misericórdia e Deus é amor. Mas a base do trono de Deus é justiça e juízo. E os filisteus brincaram com a arca de Deus. Vamos tomar a arca de Deus do templo dos israelitas e vamos levar para nós, colocar junto de Dagon. Eu pego a minha Bíblia de qualquer jeito. Eu sento no banheiro lá e vou ler a minha Bíblia. Sem um pingo de reverência a Deus. E pega a Bíblia de qualquer jeito. Como se fosse ler um jornal dentro do banheiro. Desrespeitando a palavra de Deus. Talvez é por isso que a sua vida está encurvada. Que o seu rosto está em terra até o dia de hoje. Porque não tem tido reverência com as coisas de Deus. Não brinque com Deus. Tenha reverência com as coisas de Deus. Os filisteus tomaram a arca de Deus e puseram junto a Dagon. Quem caiu foi Dagon, diante da arca de Deus, com o rosto em terra. A palavra de Deus diz: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Relaxadamente. E a arca de Deus estava no lugar errado. A palavra de Deus diz que nós somos um só com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que se prostitui peca contra o próprio corpo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas aquele que peca contra o seu corpo, peca contra o Senhor Jesus. Peca contra o Espírito. E nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E você serve a Deus e vai para outros lugares de trevas.
Você é participante da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos? Você participa da ceia do Senhor e da ceia dos ídolos? Da mesa dos ídolos? Dagon caiu com o rosto em terra. Os filisteus acharam que Deus ia agraciar eles. Os filisteus acharam que Deus ia abençoá-los, mas estavam trazendo juízo para si. Estavam brincando com as coisas de Deus. Não tiveram reverência e temor a Deus. Achou que era qualquer coisa a arca do Senhor. Muitas pessoas acham que servir a Deus é de qualquer jeito. Acha que servir a Deus é andar desordenadamente de qualquer maneira. Mas não é assim. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores do Senhor Jesus aqui nesta terra. O sal da terra, a luz do mundo. Se o sal perder o seu sabor, se tornar insípido, como há de restaurar novamente? A luz, ao invés de brilhar, ela fica embaixo da mesa. Como que vai iluminar sobre as trevas? Os filisteus não estavam preparados para ter a presença de Deus. Jesus diz que não se põe vinho novo em odres velhos, porque vai se romper e vai perder o vinho. Talvez você deseja ser cheio do Espírito Santo, mas tem coisas velhas dentro de você que você não abre mão. Tem coisas velhas dentro de você que você não abre mão. O mundo ainda está dentro de você. E você tem que se despir destas coisas do passado, destas coisas que desagradam a Deus, para que Deus possa te encher do Santo Espírito dele. Dagon caído no chão, humilhado, sem a sua cabeça e sem as suas mãos, diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus. Talvez você esteja nessa situação até hoje. Está prostrado, prostrada, não sai do lugar. Vive nessa vida, essa mesmice há tanto tempo. Essa mesmice há tanto tempo, mas não se curvou diante do Deus vivo. Não espere que Deus te coloque de joelhos no chão, mas faça hoje enquanto você está vivo. Faça hoje enquanto você está de pé, enquanto você pode dobrar os teus joelhos na presença de Deus, para que Ele não venha te colocar forçado na presença dEle. Dobre teu joelho hoje. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que todo joelho se dobrará, quer nos céus, quer na terra e quer debaixo da terra, e toda língua se confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dagon teve que cair na presença de Deus. Caiu e perdeu a sua cabeça e seus pés, suas mãos. Caiu, porque brincou com as coisas de Deus. Talvez você esteja caído e caída porque está brincando com as coisas de Deus. Você vai na igreja, masca chicletes, cola embaixo do banco, joga papel dentro da igreja. Não está nem aí, não tem nem reverência com o Deus vivo. Leva as coisas de Deus de qualquer maneira. Na hora da oração você conversa, você levanta toda hora. Não tem reverência na casa de Deus, não respeita as coisas de Deus. Leva de qualquer jeito. Assim como os filisteus levaram a arca para sua terra, achou que Deus ia abençoar. Talvez você ache que levando a sua vida de qualquer maneira, acha que Deus vai te abençoar, acha que Deus vai abrir porta de emprego, acha que Deus vai te prosperar a tua vida. Ele não vai fazer isso. Se você não cumprir a justiça de Deus, não mudar a sua vida, a sua conduta, as bênçãos de Deus não te alcançarão. Ao contrário, a maldição alcançará, mas as bênçãos de Deus não. Deus promete abençoar. Em Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos do Senhor alcançará aquele que for fiel a Deus, aquele que andar
e guardar os seus preceitos, os seus mandamentos, se eu aqui, pregador, não andar de acordo com a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor não me alcançará também. Ao contrário, virá a maldição do capítulo 28 de Deuteronômio. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá para aqueles que praticam a iniquidade. Os filisteus achou que a presença de Deus, que a arca de Deus ia trazer paz para eles, ia trazer fartura, ia trazer prosperidade, ia trazer tudo. Comparou a arca de Deus com um Dagon, pôs no mesmo lugar. E depois Deus os feriu com hemorroidas. Os feriu com hemorroidas em suas partes secretas. Talvez você esteja brincando com as coisas de Deus. Você leva de qualquer jeito. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Temer a Deus. Respeitar este Deus vivo. Aquele que fez o olho, será que não vê? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Será que Deus não sabe dos teus caminhos? Será que Deus não vê os teus passos? Você tenta se esconder do teu Criador. Você tenta se esconder do teu Criador, indo para caminhos tortuosos. Deus quer te salvar, meu irmão e minha irmã. Jesus quer salvar a tua alma. Até quando você vai caminhar para este mundo de trevas? Sem Deus nada somos neste mundo. Sem Deus a nossa vida não tem sentido. Ele está te dando a oportunidade para salvar a tua alma hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração, meu irmão e minha irmã. Mas receba o Senhor Jesus hoje na tua vida. Ele quer salvar a tua alma e quer te levar às águas tranquilas. Os filisteus não tinham como ter tranquilidade, não tinham como ter as bênçãos de Deus, porque eles não faziam parte do povo de Israel. Eles eram inimigos dos israelitas. Eles tomaram aquilo que não era deles. Eles achou que queriam forçar Deus a abençoá-los. Ao contrário, ao invés de Deus abençoá-los, Deus os amaldiçoou com hemorroidas. Eles queriam colocar Deus na parede, como dizem por aí. Deus, me dá isso de qualquer jeito, eu quero porque eu quero isso. Mas eles nem eram circuncidados, eles nem eram batizados, eles nem eram separados deste mundo. Eles eram inimigos do povo de Israel e queriam que Deus os abençoasse. Deus não iria abençoá-los, porque Deus fez a promessa para Abraão, que ia abençoar os seus descendentes, que ia abençoar o seu povo, aqueles que se circuncidavam a eles, que faziam parte do povo de Israel. Talvez você quer receber as bênçãos de Deus, você quer ter a sua vida mudada, transformada, você quer ter o seu casamento restituído, mas você não toma a atitude de servir a Deus. Você não assume o batismo. Você tem vergonha de carregar a Bíblia. Você tem vergonha de assumir que você é crente, que você é cristão e cristã. Está dividido, está em cima do muro, minha irmã. Está em cima do muro. Não se decide em servir a Deus. Não vai conseguir o favor do Senhor. Só consegue receber as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, aqueles que fizeram um concerto com Deus, com o Senhor Jesus. Deus promete que as bênçãos do Senhor os alcançarão. Deuteronômio, capítulo 28. Mas para aqueles que servem a Deus, que andam em integridade, que fazem a vontade de Deus, herdarão as suas promessas, ainda que demore, mas Deus vem na hora certa.
Os filisteus, ao contrário, foram humilhados porque o seu Deus quebrou. Talvez você idolatre alguma coisa e este seu Deus quebrou. Esta coisa que você mais ama quebrou ou te decepcionou. Talvez uma pessoa que você tanto amava te decepcionou, quebrou, te abandonou, se afastou de você, perdeu o que você mais gostava. Assim como os filisteus perderam o seu Deus, Dagom, caiu e quebrou a sua cabeça e perdeu as suas mãos. O que você mais gostava, você perdeu. Porque Deus é mais poderoso do que qualquer coisa que tenta alimentar a tua alma. Esta cisterna rota que você tem se alimentado, ela não vai te satisfazer. Mas Deus é um manancial das águas vivas. Deus mata a nossa sede. Deus satisfaz a tua alma, Ele preenche todo este vazio que está dentro do seu coração. É o Deus vivo. Ele nos completa. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele visitava Adão e Eva nas tardes, todos os dias, no jardim do Éden. Deus lhes deu tudo. Só não disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles podiam comer de toda a árvore frutífera que estava ali no jardim do Éden, e poderia até comer da árvore da vida. Mas o inimigo cegou e fez com que Eva fixasse os seus olhos na árvore proibida por Deus. Meus irmãos, Deus tem tudo para nos oferecer coisas que são eternas. A sua presença é melhor do que a vida. Talvez você tenha se curvado diante de tantas coisas como os filisteus, achando que Deus iria abençoá-los, sendo que eles eram incircuncisos, sendo que eles eram perseguidores do povo de Israel, sendo que eles roubaram a arca do templo, achando que Deus era o gênio da lâmpada, que se pegasse a lâmpada ia pedir qualquer coisa e ele ia conceder. Deus não é isso. Deus é tão puro de olhos que não pode suportar o mal. Aí eles viram depois que pegaram o Deus errado, porque eles fizeram de Deus como Dagom, colocaram a arca junto de Dagom. Só que Deus mostrou para eles que Deus é o Deus vivo. A arca representava a sua presença. Dentro da arca estava a sua palavra gravada nas tábuas da lei. E Jesus diz que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E diz que em Hebreus 4 que a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios, que ela divide a alma do espírito e a junta das medulas, e é apta para discernir as intenções e propósitos do coração, e não há criatura que possa resistir. Dentro da arca estava a palavra de Deus, que foi exaltada acima do próprio nome de Deus, do Senhor Jeová. A palavra de Deus. Dentro da arca estava o maná, a maravilha que Deus fez no deserto, o pão da vida, que representava o Senhor Jesus. Dentro da arca estava a vara de Araão, que floresceu. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tua vara e o teu cajado me guiam, me consolam. Estava a presença de Deus naquele lugar. Mas eles eram incircuncisos, não faziam parte do povo de Israel e queriam a favor do Senhor. E não conseguiram. Conseguiram o juízo. Deus os feriu com hemorroidas. Deus tocou na parte mais íntima desses filisteus. A dor era tão forte que os clamores chegou ao céu, de tanto que era a dor. Porque achavam que a presença do Deus Santo era de qualquer jeito. Talvez você não tenha recebido de Deus o que você tem buscado, porque você está levando a sua vida espiritual de qualquer jeito. Você não tem reverência diante de Deus. Tenha reverência diante de Deus. Sirva a Deus com sinceridade.
com sinceridade de coração. Sirva a Deus com alegria, com sinceridade da sua alma, para que as promessas de Deus venham sobre a tua vida, para que o juízo de Deus não venha sobre ti, mas que o favor do Senhor e a misericórdia esteja na tua casa, esteja na tua vida todos os dias da tua vida. Que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão por todos os dias da tua vida, e habitarás na casa do Senhor por longos dias, porque você fez do Senhor o teu pastor, porque a ovelha ela obedece à voz do seu pastor, e se você se submeter ao seu pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai te conduzir às águas tranquilas e a pastos verdejantes. Nunca vai faltar o alimento para você. Mas se você levar a Deus de qualquer maneira, se você fazer a obra do Senhor relaxadamente, você vai trazer para si juízo. Os filisteus trouxeram para si juízo. Não tiveram temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Achou que porque a arca de Deus estava lá, eles iriam conseguir o favor do Senhor. Achar que está na igreja de qualquer jeito vai conseguir o favor do Senhor é enganar a si mesmo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, diz o apóstolo Tiago. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, alimpai os vossos corações. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar de todo o seu coração e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a tua terra. Não é de qualquer jeito. Meus irmãos, Deus nos ensina por esta palavra que a presença de Deus pode trazer juízo se não andarmos como Deus requer de nós, com seriedade, com integridade, com santidade e com reverência ao nosso Deus. Os filisteus achou que Deus era um Deus qualquer. Acharam que ia ser abençoados por Deus, mas foram amaldiçoados. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se eu fosse você hoje, faria um concerto com Deus e levava a Deus a sério. Levava a Deus a sério. Corrige as coisas que estão erradas na tua vida, porque Deus quer salvar a tua alma. Ele diz: sede santos porque eu sou santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele quer de cada um de nós, a começar por mim que estou pregando essa palavra, Ele quer a santificação. Ele quer um caminho que nós colocamos na nossa vida, o caminho da santidade. O caminho do temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Deus, Ele quer te abençoar, mas Ele não vai abençoar se andarmos de qualquer jeito, mas se perseverarmos até o fim, se andarmos em reverência ao Deus vivo, Ele concederá o seu favor a cada um de nós. Ele se apressará em nos favorecer. Abraão esperou na porta da tenda. Ele esperava ali a presença de Deus, esperava a Deus o socorrê-lo. Ele estava ali esperando, e Deus enviou os seus anjos para Abraão. O sacerdote também, Zacarias, estava no templo orando, buscando a Deus, e o anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Meus irmãos, é quando estamos andando em integridade diante do Deus vivo, quando não levamos as coisas de Deus de qualquer maneira, mas tendo reverência ao ler as Escrituras, tendo respeito com a palavra de Deus, tendo respeito na casa de Deus, tendo reverência, se curvando diante do Deus vivo e honrando a Deus, e Ele nos honrará também. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Ó Santo e Eterno Deus, aprendemos mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor abençoa aqueles que obedecem a Ti, aqueles que reverenciam o Senhor, aqueles que já desceram as águas do batismo, aqueles que cumpriram a justiça do Senhor, que têm reverência na Tua casa,
que tem respeito, meu Pai, com as tuas coisas santas. Ó Deus, aqueles que estão meio cambaleando, Senhor, que o Senhor possa aplumar, que o Senhor possa colocar em ordem, Pai, a estas pessoas, a endireitar o que está torto, por amor do teu santo nome. Senhor Deus, trabalha na vida de cada um de nós, Pai, a começar por mim que estou pregando esta palavra, que o Senhor venha endireitar também a minha vida, em tudo que está torto, Senhor Deus poderoso. Trabalha nas nossas vidas, Pai, porque somos miseráveis pecadores diante do Senhor. Ó Deus da glória, que a tua presença seja a bênção para nós e não o juízo. Senhor Deus poderoso, firma os nossos passos para que as nossas pegadas não vacilem. Desvia os nossos olhos de contemplarem a vaidade e inclina, ó Senhor, os nossos corações aos teus testemunhos e não a cobiça. Deus da glória, toma todas estas vidas em tuas mãos que ouviram a tua palavra, coloca temor nos seus corações, nos nossos corações. Receba esta oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.